Nessa live aqui de hoje, nessa aula de hoje, eu vou olhar para baixo várias vezes, tá? Que eu fiz um monte de rabisco aqui, ó, para não esquecer de falar nada. Mas nessa live aqui de hoje, a gente vai falar sobre como é que eu faço para me tornar uma professora. Eu deveria ter começado isso com qual idade? Existe idade para se tornar professora? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro ponto, o que é se tornar uma professora de balé formada? O que é ser formada no balé? Vamos falar sobre isso? Olha, existe muitos mitos sobre isso, né? A impressão que dá é que ser formada no balé é você fazer, sei lá, 20, 30 anos de balé e só assim você vai ter a sua formação para você poder dar aula. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma coisa é a sua jornada como bailarina, sim, como estudante de balé. Lá você pode ter uma jornada, dependendo do método, ter passado ali 8, 10 anos estudando cada classe, né? Cada período ali para ir aprendendo os movimentos do balé e se formou como bailarina. Como pode ser que você tenha parado no meio da jornada? Tá tudo bem. A sua jornada de bailarina é uma coisa, a sua jornada de professor é outra. Um dos erros que as pessoas cometem é achar que ser uma boa bailarina automaticamente me faz uma boa professora. Mentira, não tem relação. Sim, ensinar balé, ser professora de balé, tem muito mais relação com a sua capacidade de se comunicar do que com a sua capacidade física de realizar os movimentos do balé. Você vai entender isso mais para frente. Então, a galerinha aí que já tem medo, né? Fala assim: ai, como é que eu vou ensinar balé se eu não consigo fazer todos os passos? Uma coisa não tem nada a ver com outra, e eu vou te mostrar isso durante os nossos aquecimentos aqui, as nossas lives, durante o workshop. Se você é uma pessoa que já fez ou faz balé, você já sabe a base do balé, você pode sim se tornar uma professora a partir do momento que você aprende a ensinar. Sim, saber fazer é diferente de ensinar. Por isso que nem toda grande bailarina é uma grande professora. Sim, muitas vezes uma grande professora nem foi uma bailarina tão luxuosa, tão glamurosa assim. Às vezes foi uma bailarina bem mediana, né? Que tinha dificuldade para executar a maior parte dos movimentos. Só que ela se especializou tanto em se comunicar, em explicar, que ela consegue explicar com muita clareza os movimentos para as alunas, ao ponto da aluna conseguir fazer. Então, essa é a grande diferença entre ser professora e ser bailarina. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? É óbvio que para eu ensinar balé, eu preciso ter praticado balé, independente de quanto tempo você praticou. Se eu pratiquei muito, eu consigo dar aulas um pouco mais avançadas, porque eu conheço um pouco mais. Se eu pratiquei menos, provavelmente eu vou trabalhar com turmas mais iniciantes, porque vai ter movimentos ali que muitas vezes eu nunca passei pelo processo de aprender para poder ensinar, tá? Mas aqui a gente vai entender tudo isso, daqui a pouquinho vai ficar tudo muito mais claro para você. O que é importante você entender agora? O que é ser uma professora formada? Não tem relação em ser uma bailarina formada. Bailarina é outra história, outro momento, outra coisa. Aqui a gente vai falar de professora. Para você ser uma professora formada, significa que você precisa ter feito algum tipo de formação para dar aulas de balé. Então, eu posso fazer faculdade de fisioterapia. Eu sou formada como fisioterapeuta. Não necessariamente eu sou uma professora de balé. Por quê? Dentro da faculdade de fisioterapia, aprende-se dar aulas de balé? Não, não aprende. Eu posso ser formada por uma faculdade de dança. Lá dentro aprende a dar aula de balé? Dependendo da faculdade, pincela alguma coisa. Sim, normalmente as faculdades de dança pincelam sobre balé. Então, eu posso até dar aulas de balé com o que eu aprendi na faculdade, mas provavelmente vai ser um pouco raso e eu vou precisar me aprofundar um pouco mais. Isso me torna uma professora de balé formada? Se eu fiz faculdade de dança, eu sou formada em dança. Se eu fiz faculdade de fisioterapia, eu sou formada em fisioterapia. Uma pessoa que fez educação física, ela é formada em educação física. Lá na educação física, ela teve aulas de como ensinar balé? Se ela teve, ela vai saber como ensinar, mas não necessariamente ela foi formada como professora de balé. Ela foi formada como educadora física, como profissional de dança, sim, professora de dança ali, e ela foi formada como fisioterapeuta, por exemplo.
qual é a grande questão? Se eu quero ir para frente de uma sala de aula, seja ela presencial ou online, eu preciso saber o que eu estou fazendo. E muitas vezes só a graduação que eu fiz não vai me trazer toda essa clareza quando o assunto é ensinar balé. Por isso é importante uma formação específica de balé. É onde eu vou lá e eu estudo um método específico para poder ensinar balé. Então, existem os métodos tradicionais, por exemplo, Vaganova, método cubano, Royal, sim, são métodos que a maior parte das escolas aqui no Brasil, hoje, muitas delas trabalham e muitos professores trabalham com esses métodos. Alguém aí trabalha com Royal, Vaganova? Coloca aí para mim que eu quero saber. E aí, o que acontece? A gente vai lá e a gente começa a estudar balé como bailarina, a gente muitas vezes passa ou não por métodos tradicionais, às vezes a gente passa por um professor que ensina um pouquinho de Royal, um pouquinho de Vagano, um pouquinho de cubano, chama tudo isso de método livre, e eu vou aprendendo balé sem seguir exatamente um método, e aí quando eu me vejo pronta, né, ali na frente de uma sala de aula, eu falo, cara, eu vou reaplicar o que eu aprendi. Só que o que eu aprendi foi uma grande salada mista. É aí que vem a necessidade da gente fazer uma formação. Aí eu tenho a opção de ir lá fazer uma formação da Royal, da Vaganova, de vários métodos. Só que qual é o grande ponto? Na minha opinião, tá? Por que que hoje eu não ensino balé com nenhum método tradicional? Eu ensino balé com o método que eu desenvolvi. Por que disso? Porque eu entendi que os métodos tradicionais limitam as minhas alunas. São métodos que foram criadas para bailarinas que não têm o mesmo biotipo, né? O biotipo físico da brasileira, né? Normalmente são bailarinas que não têm bunda, né? Que são mais longilínea. A gente aqui no Brasil, a gente tem um volume ali no corpo um pouquinho diferente, principalmente quando se trata de adolescentes, adulto, o biotipo é diferente. Então, eu criei uma maneira de ensinar balé seguindo o meu próprio estudo. Eu vou contar tudo isso para vocês no workshop. Mas eu criei um método chamado técnica de balé em detalhes. Então, hoje eu não sigo um método tradicional. Eu criei a minha própria maneira de ensinar balé pensando numa pessoa, numa bailarina, um bailarino que é brasileira, que é brasileiro. O método TBD, ele é fantástico. Você vai conhecer mais sobre o meu método, tá? Durante o workshop. Ele é fantástico para trazer o prazer da pessoa fazer balé, ser um momento de lazer para ela, ela conseguir se tornar uma grande bailarina, dançar muito bem. Porém, ele não é um método que é visado para ensinar bailarinas a se tornarem profissionais de grande companhia. Por quê? Lá na companhia do Kirov, eles vão querer o método que eles trabalham, e eles não trabalham com o método TBD. Faz sentido? Então, se eu quero trabalhar com bailarinas, crianças e adolescentes, para transformar essas bailarinas em bailarinas profissionais que vão para fora do país dançar em grandes companhias, o método TBD não vai servir para você. Sim? Esquece. Esse método é para a grande realidade do nosso Brasil, que são o quê? Mulheres, crianças, adolescentes que fazem balé por prazer, mas não com foco em se tornar bailarinas profissionais. Por quê? Porque as companhias não reconhecem ali um método diferente. Então, por exemplo, uma bailarina que fez pelo método Royal, ela vai ter que entrar numa companhia que trabalha com Royal. Ela não consegue entrar numa companhia que trabalha ali com Vaganova. Ela vai ter que estudar o método Vaganova também para poder entrar na companhia. Então, cada companhia, ela exige da bailarina profissional que entre a formação que a companhia tem. Ok? Por isso que o método TBD não se encaixa, não faz parte da formação das companhias lá fora, ok? Mas, pensa comigo, quantas bailarinas numa escola de dança vai para fora e vira profissional? De, sei lá, 100, 200, 300, 1000 bailarinas que passam numa escola de dança, quantas vão realmente para fora ser uma profissional? É pouquíssima. É a grande minoria da minoria da minoria. Então, até que ponto vale eu trabalhar com um método que é todo quadradinho, como os métodos tradicionais, forçando as minhas alunas dentro de estruturas ali que não foram pensadas para o corpo brasileiro, sendo que o desejo da minha aluna, da mãe da minha aluna, nem é que ela se torne profissional.
Pensando nisso que surgiu o método TBD, sim, para facilitar esse processo, tá? Para ensinar balé dando detalhes dos movimentos, mas respeitando o corpo do aluno. E aí, quando a gente pensa em formação, como professora, eu preciso selecionar um método para eu me formar. Se você quer ser uma professora que ensina pelo método Royal, você vai ter que ir lá estudar Royal. Se você quer ensinar pelo método Vaganova, você vai ter que ir lá estudar Vaganova e assim por diante. Aqui, se você quiser ter um método que realmente olha para o corpo da bailarina, do bailarino brasileiro, sim, que respeita os limites desse corpo, o método TBD é uma ótima formação para você. Então, o que é se formar agora pelo método TBD? É a gente entender cada fase do processo de uma preparação de um bailarino para a formação desse bailarino, respeitando o que é ensinado naquele método. Então, dentro aqui do método TBD, por exemplo, no primeiro ano o bailarino precisa aprender isso, isso, isso. Lá você vai ter isso. O que é que ele precisa aprender? Mas, mais que isso, você vai ter como ensinar isso para os seus alunos. Sim? Essa é uma grande diferença entre o método TBD e os outros métodos. Sim? É como é que eu ensino. A gente aqui ensina usando a consciência corporal do aluno. Então, eu exploro no meu aluno a percepção corporal desse aluno. Eu coloco ele o tempo todo se desafiando, vencendo, superando, né, os seus próprios limites ali, sempre respeitando o limite corporal, ok? E aí, para você se tornar uma professora de balé formada, você vai ter que fazer uma formação em balé. Você pode escolher os métodos tradicionais ou você pode vir comigo no método TBD, Técnica de Balé em Detalhes. Durante o workshop eu vou explicar tudo para vocês como é que funciona, ok? Mas agora vamos para uma outra realidade. Qual é o cenário atual hoje? Como é que as coisas funcionam hoje? O mais comum é uma pessoa começa a fazer balé, e pode ser que você que já está dando aula aí, né? Pode ser que você tenha começado dessa maneira e tá tudo bem, tá? O mais comum é a gente estar lá fazendo aula, de repente, na escola que eu tô lá um tempo, tal, a dona da escola chega e me convida, você não quer acompanhar algumas das minhas aulas? E aí te coloca ali para acompanhar aula de criança, por exemplo. Você vai ser a minha assistente. E aí você começa a ajudar a professora na aula de baby, por exemplo, tá? Pode ser uma aula de iniciante, pode ser uma aula de adulto, mas normalmente o dono, a dona da escola convida as alunas que mais se destacam ali para ser estagiárias, assistente na aula. E aí, aos poucos, você de tanto ver a professora dando aula, você começa a se sentir mais à vontade para repetir aquilo que ela está fazendo. E aí chega um dado momento que a dona da escola fala para você assim: olha, eu não vou poder dar aula dia tal. Você quer dar aula no meu lugar? E aí você vai lá e dá uma aula. De repente você dá outra aula outro dia. Daqui a pouco você assume uma turma para dar aula. Essa turminha aqui eu quero passar para você. E aí você começa a ter dúvidas, pergunta para a dona da escola como resolver, dúvidas de como ensinar, de como conduzir algumas coisas. A dona da escola ali vai te auxiliando e você vai seguindo a sua jornada de professora. E você se torna professora sem ter feito uma formação. Faz sentido isso? Quantas de vocês que estão me assistindo aqui passou por isso? Eu passei por isso. Sim, eu comecei a dar aula dessa maneira. E tá tudo bem. Esse é o verdadeiro cenário no Brasil. São pessoas dando aula simplesmente pela experiência que adquiriram durante a jornada de bailarina. Existe alguma lei, algum órgão que verifica isso, que controla isso? Não, gente, não existe. Balé, ele é uma atividade que é uma atividade física, mas também é uma atividade artística. Então, existe um projeto de lei aí para tentar criar uma regulamentação em cima disso, mas não tem nada aprovado ainda. O que tem qualquer pessoa, na verdade, pode sim dar aulas de balé. Você não, até o momento, você não vai ser penalizada por isso. Só qual é o ponto? O ponto é, será mesmo que você não poderia dar aulas cada vez melhor se você tivesse uma formação?
Será mesmo que você não seria uma professora muito mais segura do que você está fazendo se você não tivesse uma formação? Eu aposto que seria muito mais segura. Além de você poder respirar falando, não, eu tenho um certificado. Por exemplo, as minhas alunas, professoras de balé hoje formadas pelo método TBD, elas têm um certificado com reconhecimento do MEC. É um certificado que tem validação, é um certificado de extensão universitária. Se um dia essa lei que está lá para ser aprovada for aprovada, falando que para dar aulas de balé você precisa ter uma formação, elas vão poder dar a aula porque é uma formação aprovada pelo MEC. Sim? Então, será que não vale a pena para você também algo desse tipo para que você se sinta mais segura, tanto no quesito lei, mas principalmente dentro da sua sala de aula? E é exatamente por isso que eu estou fazendo o workshop Professora com Maestria, porque é ali que a gente desenvolve pilares nossos como professora, que faz com que a gente se sinta mais segura dando aula, consiga trazer mais resultado para os nossos alunos, consiga conquistar novos alunos, reter esses alunos e, claro, fazer uma renda extra com isso ou até uma transição de carreira, ok? Mas vamos lá. Então, normalmente, o caminho mais comum, a bailarina foi convidada para se tornar uma professora, né? Aos poucos, ela vai ali se tornando uma professora, porém sem formação. E depois de um certo tempo, como muitas de vocês aqui provavelmente, começa a vir a necessidade de, cara, será que não seria legal eu fazer uma formação? E aí, vem procurar uma formação. Então, sejam muito bem-vindas, vocês estão certíssimas em procurar, sim, uma formação. Tá na hora de regularizar isso aí, tá na hora de você realmente ser uma profissional que tenha a sua certificação, ok? Mas existe um outro caminho, né? E aí, quando a gente pensa nesse caminho, nesse cenário mais comum, e a gente pensa em idade, pô, ela começou a dar aula ali, tem pessoas que começam a dar aula com 13, 14 anos de idade. Tem escolas que convidam adolescentes ali para conduzir turmas de baby, tá? Quem sou eu para criticar? Mas começou ali com seus 13, 14 anos dentro de uma sala de aula. E hoje você, com seus 40, pensando em começar a dar aula, né? Fala, meu Deus, era para eu ter começado com essa idade, 13, 14. Para e pensa comigo, quanto que essa adolescente de 13, 14 anos não errou dentro de uma sala de aula, a probabilidade, tá? Dela ter errado, dela ter deixado passar coisas por pura falta de experiência de vida. Não é nem experiência de dança, é experiência de vida. Dar aula de balé não é só ensinar, esticar o pezinho, não é só ensinar a fazer uma pirueta, não. É uma troca. Foi o que eu falei no começo da nossa live aqui hoje. Dar aulas de balé tem a ver com comunicação. Se você não souber se comunicar, trocar com o seu aluno, vai ficar muito difícil você conseguir conduzir uma aula, sim? E muitas vezes, quanto mais novos a gente é na nossa jornada, menos experiência de vida a gente tem, mais dificuldade com comunicação a gente provavelmente vai ter. Então, você que está começando agora nessa jornada de se tornar uma professora, ou começou faz pouco tempo, depois dos seus 30, 40, 50 anos, não se preocupe com isso, tá? O que vai contar realmente, no fundo, é a maneira como você se comunica com os seus alunos, a maneira como você passa o conhecimento para os seus alunos. E isso é possível, sim, de aprender. Por isso que muitos adultos, mulheres adultas ali, e até homens também, me procuram para fazer a formação. No ano passado, eu formei, se eu não me engano, eu não tenho tanta certeza dessa conta, mas eu acho que foram 32 professores, se eu não me engano, tá? Depois eu vou conferir essa numeração. Mas eu formei vários professores, todos adultos. A grande maioria começou balé depois de adulto e hoje é professor de balé, professora de balé, tá aí no mundão dando aula, alguns online, outros presenciais, com o certificado do MEC. Por quê? Dar aula não tem a ver com dom. Dar aulas de balé não tem a ver com ter sido uma ótima bailarina, um ótimo bailarino. Dar aulas de balé tem a ver com aprender a dar aulas. Esse é o ponto. E isso não tem idade. Então, você que está preocupada com a idade, será que eu devia ter começado mais cedo para me tornar uma professora formada? Não tenha essa preocupação, porque qualquer pessoa, a partir ali dos seus 18 anos, é capaz, sim, de aprender a dar aulas com o método TBD.
ok? Menos de 18 anos, eu acho um pouco complicado, porque a gente pode até estudar, mas talvez não vai ter uma bagagem que o método TBD pede, tá? Então, eu preciso, sim, ser uma pessoa adulta para dar aulas com o método TBD. Mário, eu preciso ter feito 10 anos de balé? Não. Volta no que eu falei no começo. Quanto menor a minha experiência como bailarina, menos contato eu tive com passos, com movimentos no balé, mais eu trabalho com as turmas mais iniciantes. Quanto maior a minha experiência, mais eu consigo avançar. Porém, tudo isso a gente consegue ir trabalhando com o tempo, né? Se a gente continua fazendo aulas e tudo mais, vai chegar uma hora que eu consigo dominar muito bem uma aula de intermediário, uma aula de avançado. É aquele negócio. Eu posso ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que eu saiba mais do que ela.